Bom dia, amigos. Estamos aqui reunidos para mais um culto matinal dominical. Iniciamos a semana buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, praticar a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu vou ler o Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada. Observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Agora eu vou ler João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você recebeu a Jesus? Se nós recebemos a Jesus,
nós nos tornamos filhos de Deus. Agora nós vamos cantar um hino de Natal. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos louvores, anjos e homem deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo Jesus, Filho amado. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, anjos e homens deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por tão grande dádiva que o Senhor nos concedeu, o primeiro Natal, quando o Senhor enviou o seu Filho amado ao mundo para nascer entre nós e para ser o homem perfeito, o homem verdadeiramente feito à imagem e semelhança do Senhor, e que cada um de nós que cremos nesse teu Filho amado, nesse nenê Jesus, que nasceu na manjedoura, que cremos que ele é teu Filho amado, que pelo teu Espírito Santo nasceu do ventre de Maria e habitou entre nós na terra, e nós reconhecemos que este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós o recebemos, nós declaramos, nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, que foi enviado ao mundo pelo Pai, para que cada um de nós que o recebermos, nos tornemos verdadeiramente filhos de Deus. Obrigada, Pai querido, Pai celeste, por ter nos enviado tão grande dádiva. E assim como o primeiro Natal, a cada ano celebramos o Natal, nos lembrando desse nascimento, dessa criança tão especial que veio ao mundo. Obrigada, Jesus, por tudo. E nós pedimos agora, Senhor, a tua bênção sobre a palavra que o Michel vai transmitir para nós nessa manhã, que possamos nos alimentar espiritualmente e que a cada dia também estejamos lendo a tua palavra, que é o Verbo que veio, encarnou, e nós temos a Bíblia, esse Verbo escrito
na Bíblia, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Fala conosco nessa manhã, esteja conosco, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs que agora nos acompanham com a graça e a paz de Cristo Jesus. E para aqueles que ainda estarão conosco através dessa gravação, que eles também recebam esse cumprimento com a paz e a graça que há em Cristo Jesus. O tema que eu vou trabalhar hoje é Cristo em nós. Para isso eu vou pegar o texto que se encontra em Colossenses, o capítulo 3, que fala a união nossa com Cristo e Cristo em cada um de nós. Colossenses, capítulo 3. Depois de Paulo falar a respeito de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele diz no capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse tema que eu peguei porque tem uma relação com o Natal. Então nós sabemos que no Natal nasceu a promessa que Deus havia feito lá no princípio, lá no Gênesis, para Adão, para o primeiro Adão. De uma mulher nasceria uma criança, o proto-evangelho, as boas novas que viria um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade. Deus conhecia tudo isso e sabia que o homem ia cair, como nós já falamos. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele criou a sua imagem e semelhança para ser uma família e os abençoou para crescerem, terem filhos e filhas. A imagem é a semelhança deles, que eram a imagem e semelhança de Deus, como Cristo veio trazer novamente, porque eles perderam essa imagem e semelhança, e para que eles pudessem, com a imagem e semelhança de Deus, expressarem as virtudes de Deus por meio do seu corpo físico. Isto é, as virtudes que são invisíveis de Deus, através de um contexto corpóreo, visível, para que as pessoas pudessem ver Deus através da pessoa que ele havia formado e criado, para junto com ele e em comunhão com ele administrar o universo ou a parte onde o homem foi colocado para que assim o fizesse. Então eles foram formados de que maneira? Bons, para expressarem e praticarem o bem e para viverem em comunhão com Deus. Fora de Deus, que é o manancial da vida, não existe vida, é morte. Porque Deus, ao completar a sua obra, ele viu que tudo o que fizera era muito bom. Enquanto ele estava fazendo a criação com o seu poder, ele falava que era bom, com exceção do primeiro e do segundo dia, como nós já mencionamos, porque ele fez separação. Mas nos demais dias ele falava tudo que ele havia feito era bom. E no final, depois que ele fez o homem para junto com ele administrar toda essa criação, esse universo criado,
o que cabe ao homem cultivar, guardar, que ele colocou assim para que eu fizesse, ele diz que tudo que fizer ele viu que era muito bom, isto é, maravilhoso. A boa semente, que é o contexto desse homem que foi formado, ele foi essa semente corrompida. Quando se alimentaram, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia falado, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão, isto é, vocês ficarão separados de mim. Deixaram nesse momento de ser bom e separados de Deus, isto é, mortos espiritualmente, ficaram bem mal. Porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ficaram bem mal. O espírito do homem já não falava mais com o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus queria falar com o homem, mas o homem relutava em não ouvir o Espírito Santo de Deus. Isso a gente vê pelo discorrer do relato da criação, ou na criação, quando já vieram os primeiros filhos, depois de Deus conversar com Adão e Eva, e vesti-los para que eles pudessem voltar à comunhão. Para isso, ele sacrificou um cordeirinho, como nós já falamos, e vestiu-os, para dizer que alguém teria que morrer no lugar deles, porque eles não conseguiriam mais retornar a essa comunhão. E o que é interessante, Deus, por meio do Espírito Santo, está sempre buscando o homem, falando com o homem, usando da sua graça, usando da sua misericórdia. E veja como é interessante, até hoje é assim. Ele está sempre buscando o homem. E o homem sempre se afastando de Deus, criando deuses. E ele está buscando o homem. A gente já vê isso quando ele foi buscar o Adão. Adão pecou, teve vergonha, fez roupa para si para cobrir a sua nudez. E ele vai no encontro com ele e diz, onde você está? Eu vim para aquele encontro diário que nós temos todo dia. E ele com medo se esconde. E o amor de Deus continua buscando o ser humano. E ele continua trabalhando, porque no dia que ele concluiu todas as coisas, esse universo e o exército que trabalharia com ele na manutenção desse contexto do bom e do bem, ele diz claramente que agora ele começa de novo a trabalhar. E o trabalho dele é fazer com que o homem volta a ser uma expressão das virtudes invisíveis dele, aonde ele se encontra de forma visível, através da sua vida. Então Deus, assim por meio do Espírito Santo, está constantemente buscando o homem, como a gente vê Caim e Abel. O pai falou para os dois e disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Caim fez segundo a vontade de Deus. O Abel fez, segundo a vontade de Deus, e Caim fez segundo a sua vontade, achando que o fruto da terra agradaria a Deus. E Deus tinha dito que não era assim. E o pai já tinha falado para eles. E disse que ele ofereceu algo que não era agradável. E Deus se agradou do Abel, porque pela fé, Hebreus 11 diz, Abel ofereceu melhor sacrifício, melhor ofício sagrado, que agradou a Deus. Mesmo assim, Caim foi avisado por Deus, que ele estava pretendendo fazer uma coisa que não era boa. E ele não ouviu. Ele continuou e fez, inclusive matando o irmão. Mesmo assim, Deus busca ele e coloca um sinal nele, para que ninguém o machuque, ou maltrate, ou mate-o. A bondade de Deus continua sempre, em todo momento, em toda situação, buscando o ser humano. Mas o homem, como ele perdeu essa condição, dessa visão, do entendimento do seu coração, porque foi cegado pelo mal, como eu já falei, então ele deixou de enxergar Deus e começou a olhar só para si, se individualizou e deixou de ser uma pessoa em comunhão
com o Senhor e com a pessoa igual a ele, com o qual Deus havia formado para ter esse contexto dessa família. Então, os que ouvem até hoje, como no passado, a sua voz, isto é, a voz de Deus, e a palavra de Deus, eles adquirem o que nós chamamos fé, crendo num que é dito, num contexto quer de promessa, que é de afirmação, que sai da boca de Deus. E eles acabam expressando aquilo que nós chamamos e falamos a vez passada, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, com as suas vidas. É isso que nós falamos a vez passada, a respeito do que é o ser humano, um ser espírito vivificante. O que é um ser espírito vivificante? Assim, desde o princípio da criação, as pessoas que creem nessa promessa redentora de um Salvador, da palavra dita de redenção que Deus proporciona, eles vivem pela fé. São santos, como a gente vê a descrição, afirmando que aqueles que andam com Deus são santos, são justos, porque eles praticam a justiça a respeito do que é a vontade de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar a palavra santos, vamos encontrar a palavra justo, dizendo não era santo. A gente vai encontrar Enoque, falando que andou com Deus e Deus a levou para si, por ser uma pessoa justa, santa, separada de uma condição em que os demais viviam, ouvindo a voz de Deus. E assim a gente vai vendo todo um contexto da descrição dos homens, a formação dos homens, como Deus está trabalhando para que ocorresse a redenção com a vinda daquela promessa que uma mulher daria luz a uma criança que pisaria o mal, que agora reina, que impera, melhor dizendo, sobre o contexto dessa criação, que o homem deveria governar e não governou, delegando isso, e até mesmo trabalhando em função disso para manter o mal no mundo criado. Então, nós vamos pegar agora o pai da fé. Jesus é, eu já falei a vez passada, o autor e o consumador da fé. Jesus, o Cristo. E agora eu quero mostrar o pai da fé. Deus, depois que percebeu todo um contexto da dificuldade do ser humano e o coração do homem, a dureza do coração do homem, ele acaba escolhendo um homem que era sensível no seu coração para entender o contexto desse Deus único e verdadeiro. Falou com Abraão. E ele, como pai da fé, ele ouviu o chamado de Deus, obedeceu. E o que ele fez? E ele foi guiado assim pelo Espírito Santo de Deus e pela revelação desse Cristo, numa forma teofânica, ou Cristo revelação, falando com ele de várias maneiras, enquanto ele peregrinava na terra da promessa que Deus havia dado, como numa terra alheia. Isso está mostrando que ele tinha indicado um lugar, uma terra baixa, daí a palavra Canaã, e ao mesmo tempo ele revela que ele andava por aquela região, tinha comunhão com Deus, conversava com Deus, tinha os seus altos e baixos, como qualquer humano assim o tem, peregrinava na terra que era da promessa e falar que era uma terra alheia, que não lhe pertencia, porque de Deus pertence todas as coisas e o próprio universo. E por que ele fazia isso, Abraão? Hebreus fala no capítulo 11, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por isso que ele habitava em tendas. Abraão, Isaque e Jacó habitavam em tendas. E o mesmo Deus falava com eles. E por esperar essa cidade que Deus está construindo e que ela estará planificada no futuro, vindo aqui para a terra, ele deixou claro que ele, esperando isso, em que Deus é o arquiteto e o edificador,
ele estava se referindo ao que um dia nós falaremos, a Nova Jerusalém. Então aqui acabou constituindo o que nós chamamos a Jerusalém terrena. E o próprio Paulo faz uma alegoria entre Sara e Agar a respeito dela em relação à Jerusalém celeste. Está lá em Gálatas capítulo 5. Assim como nós trouxemos, querido, a imagem do que é o terreno do primeiro Adão, alma vivente, a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 44 a 49 diz que nós devemos trazer também a imagem celestial do último Adão, que é Jesus Cristo, o qual é espírito vivificante. Ele não foi formado da terra, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria. Não teve participação humana, para dar continuidade num contexto que é gerar filhos à imagem e semelhança de homens caídos. Mas agora, uma nova semente foi colocada no mundo. Por isso que Jesus, quando falou que ele era o bom semeador, ele falou de duas sementes. Ele falou, a boa semente, o semeador colocou no mundo. E ele falou, é o trigo. Mas veio o mal e disse que colocou uma outra semente, que é o joio, que parece muito com o trigo, mas que não produz fruto. Então agora está falando que a semente que é nova, que é essa semente nova, Jesus Cristo, é espírito vivificante, para que a gente seja a expressão agora, de novo, de um ser também como ele, espírito que vivifica, vivificante, e não mais alma vivente. Jesus, o Cristo de Deus, como espírito vivificante, guarda isso aqui que é importante, que eu falei a vez passada o que é ser, e eu vou mostrar hoje o fechamento disso. Jesus, o Cristo, como espírito vivificante, é a vida eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é aquele que tem o poder de conceder vida plena agora e eterna depois a cada um de nós. Para aqueles que guardam com fé a sua palavra. Ele é a semente de uma nova vida, de uma nova geração de pessoas que transforma a natureza chamada terrena, alma vivente, que é corruptível e mortal, para ser uma semente celestial, incorruptível e imortal. 1 Coríntios 15, 49. Para vermos o reino de Deus, Jesus falou que nós tínhamos que nascer de novo, que nós não poderíamos continuar como alma vivente, pela condição do estado do pecado. E agora quem se identifica com Cristo, torna agora a ter Cristo, a ser um pequeno Cristo, a ser cristão. Então, para você ver esse reino de Deus que ele trouxe, que já está preparado desde a fundação do mundo, mas que o homem não esteve governando, o mal colocou o seu império e subjugou esse homem. Jesus agora vem para vencer o mal, vencer o mundo, vencer o pecado e dar condições do homem restabelecer a condição de ser um filho, uma filha de Deus, para voltar a expressar Deus, que era a vontade dele desde o princípio. Por isso que o sangue de Cristo nos compra para sermos reinos e sacerdotes. Voltar a reinar. Sermos embaixadores com o ministério da reconciliação que ele trouxe para a gente ter paz com Deus, como eu falei, e também de reconciliação para que a gente possa, entre nós, expressarmos esse Deus, sermos abençoados e sermos uma bênção onde nós estivermos. Então, para vermos o reino de Deus, ele fala para Nicodemos, é necessário você nascer de novo, João 3,3. E o que é o nascer de novo? É ter essa fé nessa nova semente, fé nesse Salvador e Senhor que é o Cristo, que Deus proporcionou para que a gente pudesse uma condição visível de como um ser humano deve ser para se tornar um humano ser pessoa, deixando de ser indivíduo. Segunda coisa, ele diz, para você entrar, Nicodemos, no reino de Deus, é necessário você nascer da água, palavra de Deus, isto é, Cristo, e do Espírito Santo, João 3,5.
E é claro, você nascendo, você precisa ser alimentado. Então você tem que crescer e você tem que ter o leitinho espiritual da palavra de Cristo para crescer em santificação, com gratidão em tudo, para que você fique parecido com esse Cristo e conhecê-lo e expressá-lo com a sua vida. Terceira coisa, para você permanecer no reino. Então, para você ver, você tem que nascer de novo. Para você entrar, você tem que nascer da palavra de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. E para você permanecer, você é necessário ter comunhão com o Espírito Santo, isto é, Pai, e com o Filho e com os demais irmãos, expressando assim as virtudes de Deus em amor. Aí, consuma o contexto de ser um espírito vivificante, como nós falamos a vez passada. Assim, o amor de Deus Pai, ele se revelou de forma visível em Jesus Cristo, pela graça com que ele nos abençoou, fazendo toda a sua obra vicária em nosso lugar, fazendo com que a gente pudesse voltar agora a ter comunhão com Deus, reconciliado com Deus, como eu falei a vez passada, tendo paz. E o que é mais interessante, que é esse, por meio de Jesus, ele consumou isso, para que a gente agora, quando ele foi embora, ele deixou um outro Consolador. João 14 fala a respeito disso. O outro Consolador, e também em João 16 ele fala, ele deixou o Espírito Santo conosco, que é Deus conosco, o outro Consolador. Deus Pai é Consolador desde o princípio, Deus Filho, ele é o Consolador que estava aqui conosco, e o Deus Espírito Santo que está agora em nós, nos consolando, para nos ajudar a compreender essa obra, que é fazer com que o homem volte a ser uma expressão do Deus, das virtudes de Deus invisível, com a sua vida de forma visível, numa condição de negar a si mesmo de forma humilde e expressá-lo. Então aqui a gente percebe que ele se revela na graça por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e consuma esse amor de Deus na comunhão. Então não tem como você entender o amor de Deus que está numa condição que não é visível. Ele se revela de uma forma visível, graciosamente, para a gente entender. Então ele traz de forma visível em Cristo Jesus, fazendo homem, para que a gente possa ver o Pai através dele. E agora também ele fala, e se consuma esse amor na comunhão do Espírito Santo, para que a gente possa ter essa comunhão não só com o Pai, com o Filho, mas também com todos, para que Deus seja glorificado aonde as pessoas se encontram. Então, quem se identifica com Cristo tem uma simpatia por aquilo que Cristo fez, ou aquilo que Cristo se revelou, ele é chamado de cristão, porque ele quer aprender um pouco mais dele. Então ele quer ser cristão. Mas é bom, mas não é o suficiente. Porque ele precisa estar em Cristo para ser uma nova criatura. Ter o Cristo muita gente tem, mas não está em Cristo. Isto é, não nasce de novo. Se você perguntar para ele o que você é, ele fala, sou cristão. E apenas isso. Ele se identifica, ele tem uma simpatia por esse homem que veio, nasceu, e agora fez uma obra, mas para ele, eu sou cristão, mas não tem um significado mais profundo. Para aqueles que estão em Cristo, eles entenderam algo a mais. Agora, eles começam a crescer em santificação, porque eles se tornam santos, separados. E eles fazem com que aquilo que eles receberam como salvação, e professaram e confessaram, eles vão acrescentando, como eu falei, virtude, conhecimento, para que eles possam crescer no conhecimento de Cristo e ficarem parecidos com esse Cristo, para ser uma expressão de Cristo. É um Cristo que, identificado, nasce no coração, mas ele precisa crescer. Mas diz que não cresce porque às vezes tem dureza no coração. Às vezes o passarinho tira essa semente colocada que é Cristo. Às vezes os cuidados do mundo, espinhos, sufocam esse Cristo, embora ele nasça no coração da pessoa, mas é sufocado pelos cuidados do mundo.
Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Sufoca esse Cristo. Mas quando esse Cristo cai numa boa terra, ele frutifica 30. Uma sementinha dá 30 sementinhas. Uma sementinha, esse cristinho produz 60. Essa sementinha produz 100 por uma semente. Jesus explica esse contexto como bom semeador, porque ele quer fazer o restaurar, regenerar do homem para voltar à comunhão com Deus e expressá-lo com a sua vida, como ele havia proposto lá no princípio. Então, quem tem Cristo é cristão, quem está em Cristo é uma nova criatura, e em quem o Cristo está, vai se tornar o que nós falamos, santo e justo, isto é, um espírito vivificante. Ser espírito vivificante começou você tendo fé. Primeiro você creu, identidade com aquele homem Jesus, e você agora teve fé porque você creu naquilo que foi revelado a respeito dele. E tudo é pela fé. E ele fala claramente aqui que nasce de novo. E quem nasce de novo precisa ser alimentado. Então quem vai alimentar esse pequeno Cristo que nasceu? A própria palavra de Deus. Então o Espírito Santo vem e alimenta-nos com a própria palavra, leitinho espiritual. Aquilo que a gente chama assim, o contexto básico do que Cristo fez por nós. É alimentado. Aí essa pessoa, ela vai fazendo o quê? Ela vai crescendo. E passa agora a ter uma vida que vai mudando a sua forma de pensar, de sentir e agir. E ele não só tem uma condição de crescer em santificação, com uma vida agora plena, mas também tendo a certeza de uma promessa da eterna que Cristo assim havia dito. Quando Cristo agora está em você, como eu disse, ele passa a ter vida em si mesmo, coisa que o homem não tinha. Ele tinha vida e se preocupava com ele. Agora não, ele tem uma vida não só plena para dar, para partilhar, mas também a certeza da eterna. Então ele não tem mais medo, inclusive, das condições que leva à morte, à separação e tudo mais. Não, e muito menos ele tira os olhos físicos de um contexto, de uma construção que está sendo feita nesse mundo. Então agora o Cristo em você passa a ter uma vida em que você tem agora a vida em si mesmo, como fala João 6, como nós já falamos a vez passada. E você agora pode praticá-la e também partilhá-la. Agora você começa a expressar aquilo que Deus falou. O amor de Deus se revelou na graça em Cristo e se consuma com o Espírito Santo, na comunhão das pessoas, para que Deus seja conhecido entre elas. Por isso que expressar o amor ágape, que é esse amor desinteressado, a gente expressa com fé plena, como eu falei a vez passada. Primeiro professada, que Jesus Cristo é o meu Senhor, e confessada no coração, e confessada publicamente, para que possa fundamentar a fé. Depois essa fé tem que ser acrescentada. E depois que acrescentou para você ficar parecido com o Cristo e conhecê-lo mais em profundidade, ela tem que ser concomitantemente praticada. Porque senão é uma fé morta. Por isso que ele fala, o amor ágape só vai aparecer, 1 Timóteo 1,5, quando tiver uma fé sem hipocrisia. Isto é, uma fé plena, que foi confessada, professada, acrescentada para ficar parecida e conhecer esse Cristo em profundidade, a altura, a largura, a profundidade, o amor que está em Cristo Jesus, e expressar esse amor com a sua vida. Então ele falou, então agora você pratica isso com justiça e amor, e você está chegando a um contexto, a uma fé que produz uma maturidade espiritual. Mas não é só isso também. Ele falou que é necessário ter um coração puro, para que esse amor se manifeste. Porque o nosso coração, embora sendo tirado do mundo o homem, ainda o coração tinha muitas coisas do mundo. A gente pensava de forma errada. E a gente agora
na unção do Espírito Santo, tira esses sofismas dos pensamentos. A gente não está mais refém desses pensamentos do velho homem. A gente adquire uma nova forma de pensar. Por isso é transformar o vosso pensamento, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que ele fala, a pureza de coração, que a gente não pode ter em nós raízes de amargura. A gente está enraizado no amor, mas muitos às vezes ficam enraizados em amargura, em sentimento de ódio. Muitas vezes vivendo um contexto de orgulho, soberba, e não de humildade que Jesus vem ensinar. Consequentemente, um coração, ele não fica puro, ele está ainda contaminado. Ele acaba procurando não só a concupiscência dos olhos, mas também a soberba da vida. E torna-se arrogante, prepotente. Isso daí ele falou, um coração desse jeito é muito difícil. Por isso que ele fala que a gente tem que expressar o amor ágape, e para que ele seja expressado, primeiro é o contexto da fé. Explicamos as 3 fases para ser uma só plena. Segundo, ele está falando agora da pureza do coração, na forma de pensar, de ser, de agir. E aí, ele também fala uma consciência boa para com Deus, entendendo que Deus bom nos fez bom para sermos uma expressão do bem. Mas nós não somos bom. Nós somos apenas aquele que expressa. Quando o bom está em nós, nós passamos a expressar o bem. Então ficou um resquício da imagem e semelhança, que embora ofuscada, uma parte ficou perdida, a que ficou ofuscada ainda aparece em cada um de nós um pouquinho uma coisa de bem. Mas nem sempre o bem é porque o bom está em nós. E Jesus veio para que ele deixasse aqui o Cristo. E para que esse Cristo estivesse em nós, como ele diz aqui. Portanto, se você ressuscitou, diz Paulo em Colossenses 3:1, juntamente com Cristo, se você já morreu com Cristo e já ressuscitou por uma nova vida, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não as que aqui estão na terra, porque você já morreu. E a vossa vida, que era um contexto preso de escravidão na terra, agora não está mais, você está livre em Cristo. E agora você está em Deus. Por isso você foi batizado em nome do Pai, em Deus, no Filho, em Deus, e no Espírito Santo, em Deus, para ser envolvido, para se tornar um espírito vivificante. Então, quando Cristo, fala aqui Paulo no versículo 4 do capítulo 3 de Colossenses, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Por isso que diz que o mundo espera que os filhos de Deus se manifestem, para também ser redimido. Por que esse mundo não está sendo redimido? Jesus veio para redimir o homem, e o homem ainda não conseguiu expressá-lo claramente, e a natureza ainda está sofrendo, por causa que o homem ainda não teve esse contexto, esse conhecimento pleno que nós estamos falando. Por isso que nós agora, entendendo tudo isso, nós passamos a fazer o que Jesus pede. E fala, quando você entender tudo isso, você nega a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue, para que você seja o meu discípulo e que você consiga expressar, assim, o contexto da justiça e não buscar mais os seus direitos. Essa é a razão de nós estarmos agora comemorando o Natal. Daqui a 3 dias nós vamos comemorar. E muita gente ainda não entendeu o Natal e diz, Feliz Natal, Feliz Natal. Então eu quero partilhar tudo isso para fazer uma afirmação agora. Nós comemoramos e celebramos porque nós temos uma memória clara de que Deus, Ele sai da eternidade, se torna humilde a ponto de nascer numa manjedoura, e Ele está buscando agora corações semelhantes a essa manjedoura humilde, para nele habitar, para que a gente volte a ser a expressão que Ele queria no princípio. Deus é em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós,
a esperança da glória, como diz Colossenses. Por isso que aqui, a memória do nascimento de Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele veio no mundo. Porque o pecado entrou no mundo por causa do homem. Agora veio um homem para resgatar o homem dessa condição do pecado no mundo. Então o pecado não entrou no homem, o pecado entrou no mundo. E pela condição de entrar no mundo, veio a morte. E a condição de uma lei que precisou servir de um aio para que esse homem pudesse voltar a entender esse Cristo. Uma lei, um ajudante, uma babá, para cuidar da espiritualidade das criancinhas que ainda não entenderam. E muita gente ainda está preso no contexto da lei. Jesus cumpriu tudo para fazer você crescer e ser um espírito vivificante, e não ficar um dependente de Jesus. Mas sim ter um Cristo que ele trouxe e deixou, um espírito de Cristo em você para ser a sua vida, como diz Paulo. Quando a nossa vida, que é Cristo, por isso que Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, a cada dia eu quero revelar essa vontade que expressa, através dessa nova semente, Cristo em mim, a glória de Deus. Então essa memória do nascimento de Jesus, nós comemoramos. Só que muitos ficam olhando para Jesus na manjedoura, pequenininho, e esquece que um dia nós tivemos que nascer de novo, para que esse Cristo, vou repetir, para que esse Cristo nascesse em nosso coração. Por isso que quando nós comemoramos, nós lembramos o nascimento dele entrando no mundo, mas também comemoramos o nascimento dele nascendo em nossos corações. Se ele nasceu em nosso coração, nós temos agora iluminado o nosso coração. E se está iluminado o nosso coração, a nossa vida, a gente não vive mais para nós. Quem de mim se alimenta, disse ele, por mim viverá. Então, quem agora compreendeu isso e come minha carne e bebe meu sangue, já explicamos isso, que significa, bebe meu espírito e a minha vida, tem vida em si mesmo. E agora pode partilhar essa vida. Então é um filho e uma filha de Deus que quer revelar de novo o Pai. Por isso que a obra que Deus fez, não são obras, ele fez muitas obras, mas todas redundam num ponto, para que o homem que ele formou seja sempre a expressão do invisível do que Deus é. Numa forma visível, usando o homem que tem esse corpo. Então ele tem que ser visto através de um processo de santificação nosso e através de uma vida de comunhão que nós temos, praticando esse amor ágape. Por isso que o nascimento de Cristo em nossos corações dá-nos uma nova vida. Esse é o grande presente com que Deus nos presenteou. E é por isso que nós falamos, nessa festa, lembramos do nascimento dele. E lembramos que ele nasceu para que nós pudéssemos receber esse Cristo agora, para restaurar aquela imagem que foi perdida e ofuscada em parte lá no princípio. Por isso que a gente fala um para o outro. Agora nós temos paz. Veja quanta coisa Deus fez por nós. Nós temos a alegria no Senhor. Nós temos o regozijo por esse grande presente que nós recebemos. E abrimos esse presente. E usamos esse presente. E quando nós abrimos e usamos, ele faz parte da nossa vida. E fazendo parte da nossa vida, nós também, como ele, que se negou como divino para ser humano, nós agora que queremos ser um divino, negamos a nós mesmos para voltarmos a sermos pessoas. Humano ser que expressa com a nossa vida o amor de Deus aonde nós estivermos. Por isso que a gente tem paz, tem alegria, tem esperança. Por que tudo isso? Porque agora Cristo nasceu em nossos corações. Quando nós somos aquilo que ele falou, bem-aventurado que o reino de Deus são dos humildes de espírito. E aí nós passamos a entender todo o processo que nós falamos até agora. Então quero desejar a você, querido, e a minha querida irmã, irmão, esse que está nos acompanhando, que nos assiste, Feliz Natal. Entenda que o Deus nasceu numa forma humana para mostrar para nós humanos que estamos afastados dele, como nós podemos nos reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Então é um presente que nós recebemos.
E agora nós queremos ser um presente para os irmãos que ainda não conheceram o Pai Celeste. Como nós já conhecemos, Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então agora a gente também pode falar, quem nos vê como um pequeno Cristo, também poderá ver o Pai, porque nós queremos revelar o Pai, porque Deus é o Pai de todos, somos feitura dele, para a prática de boas obras. É isso que Deus está fazendo, e por isso eu desejo um feliz Natal no ano de 2024, para todos vocês, todos, e também para todos nós, para que a gente lembre esses dois pontos. Cristo nasceu para nos revelar o amor do Pai, e a sua graça nos alcançou, para agora Cristo em nós, na unção do Espírito Santo, pudéssemos expressar esse amor na comunhão com os irmãos, para que Deus seja conhecido e glorificado onde nós estivermos, e ser abençoado onde 2 ou 3 estiverem em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um Feliz Natal a todos. Amém. Por essa palavra, e a você que ouviu essa palavra, essa mensagem, compartilhe com seus amigos, para que eles possam também receber essa mensagem de Natal, essa mensagem de fé e esperança. Vamos cantar mais um. Ai, meu. Vamos lá. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigada, Jesus, por essa palavra maravilhosa, por esse Cristo que quer habitar em cada um de nós, que cada um possa abrir o seu coração e dizer: vem Espírito Santo, vem Cristo amado, habita em mim, que eu quero ser a expressão da tua glória, da tua luz neste mundo que vive em trevas. Que a luz já veio ao mundo, essa luz, esse Cristo já tirou o pecado do mundo, mas muitos ainda não querem sair desse mundo. Por isso, Jesus querido, que cada um possa abrir o seu coração para que Cristo venha habitar neles e assim se celebre o Natal em cada um. Amém. Fica conosco, Senhor, no decorrer dessa semana, da celebração do Natal em família, que a tua paz, a tua bênção esteja com todos. Amém, Pai. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós, e que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.